gente, boa noite, tudo bem? Vim aqui de novo, nossa segunda aula por vídeo, tá bom? Espero que estejam respeitando muito a quarentena, tá? É importante, né? Os avisos aí do governo, enfim, tá? Respeitem muito isso, por favor, para não criar mais problemas com essa pandemia, tá bom? Então, dando continuidade àquele assunto que eu dei na primeira aula para vocês, tá? A gente falou de refrigeração seminal, a gente deu um enfoque principal na refrigeração e agora a gente vai conversar de criopreservação seminal, tá? O que é criopreservação seminal? Tá? A gente vai discorrer, a gente vai destrinchar muito ao decorrer da aula, tá? Então, como vocês estão acostumados, né, nas minhas aulas, tá bom? Criopreservação seminal, tá? A gente vai falar sobre congelação de sêmen, tá? Criopreservação é sinônimo de congelação, tá? Então, a gente vai seguir um roteiro. Sempre a gente vai seguir um roteiro para ficar mais fácil, tá? Quando você chegar no final do vídeo e tiver dúvida, volta no roteiro e vê os minutos do vídeo lá que eu tô falando e a parte correspondente que vocês têm dúvida, tá bom? Então vamos lá, gente. Nosso roteiro vai começar com definição, tá? O que é congelar um sêmen, o que é criopreservação. Vou falar um pouquinho de colheita seminal, porque eu já dei essa aula para vocês. Eu só vou dar uns exemplos, tá? Vou passar bem rápido. Protocolo de congelação, centrifugação das amostras, diluidores, curva de refrigeração, o invase que a gente vai fazer com essas amostras, vapor de nitrogênio, nitrogênio líquido, botijão de nitrogênio, curiosidades e exercitando, tá? Na nossa aula. Cada tópico tem no título do slide, tá bom? Aí qualquer dúvida é só olhar no título do slide para saber o que eu estou falando aqui, certo? Então vamos lá. Gente, então, definição, tá? Criopreservação é uma técnica de preservação de células, tecidos, órgãos ou organismos que utilizam a criogenia, tá? Gelo. Então, criogenia do grego, tá? O crios, frio, e genia, gênesis, criação, tá? E produção. Então, quando eu falo em criopreservação, tá? Eu posso congelar, tá? Células, tecidos, órgãos, enfim, o organismo. Quando eu falo em criopreservação seminal, eu estou fazendo um congelamento das células, tá? Das células espermáticas, principalmente, certo? Principalmente não. Corta essa parte. Quando eu estou falando de criopreservação seminal, eu estou falando da congelação das células espermáticas, tá bom? Então, essa é uma definição, tá? Que a gente sempre vai embasar na nossa aula. Tudo que eu falar para vocês, eu vou procurar definir a princípio, para melhor entendimento, para entender melhor o que vai acontecer, tá bom? Professor, posso pegar minha amostra de sêmen e colocar no congelador? A gente vai ver que não, tá? Não pode, não é assim que faz a técnica. A gente vai destrinchar, como eu falei, tá bom? Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso, gente? Então, como que eu vou pegar uma amostra de sêmen, tá? 37 e 38 graus, a gente já viu que a gente faz uma curva de refrigeração lenta na aula de refrigeração e ficar um sêmen refrigerado. A gente já viu isso. E como eu faço para dali congelar? Eu lembro que eu não posso pegar o sêmen fresco, que eu acabei de coletar, de qualquer que seja a espécie, e principalmente aí dos mamíferos, tá? Que dependem muito dessa temperatura, pegar e congelar direto, ou pegar e colocar no congelador, ou quem já ouviu falar, no nitrogênio líquido, tá? Não posso fazer isso de maneira nenhuma, senão as minhas células irão morrer, tá? Não tem sentido eu fazer essa biotécnica reprodutiva, tá bom? Então, como que eu vou fazer?
Gente, esse como eu vou fazer, a gente vai discutindo ao longo da aula, nos tópicos lá que que eu pontuei aqui para vocês, tá bom? Na colheita seminal, gente, cada espécie tem uma colheita seminal, tá? Com a sua particularidade. Então, lembra lá das minhas aulas, das primeiras aulas que eu dei, como coleta sêmen de touro, sêmen de cão, sêmen de gato, sêmen de cavalo, tá? E diversas outras coletas, tá? Colheitas, enfim, de outras espécies. Você sempre tem que respeitar a particularidade da espécie. Você não pode, de maneira nenhuma, aplicar a congelação, a criopreservação seminal e usar parâmetros, só um parâmetro para todas as espécies. Cada espécie tem um parâmetro diferente, tá bom? Então, esse slide quem tiver dúvida, tá? Me pergunta, deixa nos comentários agora, a gente vai conversando por lá também, tá? Então, já dei isso em aula, quem tiver dúvida me pergunta, certo? Então, como que eu vou fazer o meu protocolo de aproximadamente 37 graus, 38 graus, que é a temperatura lá do sêmen, tá? Passar para uma temperatura de menos 196 graus, tá? Então, gente, como que eu faço isso, tá? Daqui, né, o que está quente, para o super gelado, sem sofrer um choque térmico, tá? Então, lembra lá da nossa aula de refrigeração, não posso causar choque térmico. Se eu congelar muito rápido ou resfriar muito rápido, tem todas aquelas desvantagens que está na primeira aula que eu postei para vocês, tá? Se tiver dúvida, consulta a primeira aula lá, que essa é uma continuação da refrigeração. Lembra que eu disse? Tá? Então vamos lá. A gente vai partir do princípio, tá? Um exemplo que a gente utiliza na rotina. Quando a gente vai congelar sêmen de cão, a gente descarta, tá? A primeira e a terceira fração, lembra que o cão ejacula em 3 frações? E a gente preserva a segunda fração e centrifuga essa fração. Para quê? Para formar pellet de células. Quanto menos líquido seminal, melhor. Porque eu vou colocar meu diluidor lá, tá? Então, depende da espécie e a força que eu vou usar. O que é a força G? Quanto de gravidade que eu vou usar para girar essa amostra na centrífuga, tá? Nos cães, mais ou menos 5 minutos a 800 G, tá? Então, você consegue decantar essas células, tirar o sobrenadante e descartar esse sobrenadante e adicionar lá os diluidores, tá? Que a gente viu que o que o diluidor faz? Eu falei na primeira aula, se tiver dúvida volta lá no primeiro vídeo. Proteção, nutrição, contra o estresse oxidativo, ele promove tudo isso para as minhas células diminuírem o metabolismo e nesse caso, na criopreservação, elas vão estar paradas, tá? Elas vão estar estáticas, certo? Então vamos lá. Cada espécie tem um limite, lá tem uma quantidade certa, tá? Que eu ponho na centrifugação. Lembra, cada espécie tem sua padronização, certo? E a gente tem que avaliar de indivíduo para indivíduo, tá bom? Então vamos lá. Gente, tem um protocolo, tá? Que vocês vão ver que existem uma infinidade, tá? Mas os mais aceitos, assim, os que são mais utilizados, tá? São esses dois, o single step ou two steps. O que significa cada um desses dois, certo? O single step, ele vai colocar o diluidor com crioprotetor e todas as substâncias juntas, tá? Então, em um tubinho só, você pega desse tubinho, ele não é azul, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo hipotético.
pega esse tubinho, põe na amostra e daí você vai fazer a curva lá de refrigeração sem colocar mais coisa nessa amostra. Colocou uma vez e pronto. E vai resfriar essa amostra, certo? E esse two steps, tá? Que ele divide o crioprotetor e os nutrientes, tá? Ele vai dividir em duas alíquotas. Gente, então, nessa parte do vídeo eu cometi um equívoco, então eu vou falar aqui certinho. Nessa two steps, a primeira fração ela é sem o crioprotetor e a segunda fração é com o crioprotetor, certo? Então, para isso, você adiciona sem o crioprotetor a primeira alíquota e quando chegar em 5 graus, você adiciona o crioprotetor na amostra, tá bom? Esse gráfico, tá, foi do meu trabalho. Eu fiz um trabalho de criopreservação seminal. Olha, a gente padronizou a curva que a geladeira do local de trabalho, tá, do laboratório. A gente padronizou em quanto tempo ela baixa para 5 graus, tá? Então, temperatura lá estava mais ou menos, né, 37 graus. Para ela baixar 5 graus, olha quanto tempo ela levou, tá? Então aqui, temperatura por tempo. Então, de 37 graus ela demorou lá 110 minutos, mais ou menos, tá? Para ela chegar numa temperatura de 5 graus. Chegou nessa temperatura de 5 graus, professor, o que eu vou fazer depois daí? Até aí, nenhuma novidade, né? A gente aprendeu na aula de refrigeração, tá? Então, a gente fez isso na aula de refrigeração e parava por aí e mandava a amostra para qualquer lugar, tá? Ou a cadela vinha, enfim, ou a égua, enfim, para fazer outra biotécnica, tá? E a gente parava aí. Só que a gente vai dar prosseguimento, tá? Prosseguindo, quando eu ponho lá, eu coleto o sêmen do cão, centrifugo ele, né, desprezo lá as frações, centrifugo esse sêmen. Tem um pellet lá das amostras, das células, um pellet das células, certo? Vai adicionar o diluidor. Quando eu adiciono o diluidor vai ter que esfriar junto com as células, concordam comigo? Tá? Como que eu vou fazer isso, gente? Minhas células elas vão estar num tubinho, tá? Elas vão estar num tubo, eu adiciono lá os diluidores, e com essa adição dos diluidores eu vou pegar um becker, tá? E colocar esse tubo dentro e cobrir de água o tubinho, tá? Não cobrir ele inteiro. Por exemplo, eu tenho um tubinho aqui e minha amostra está aqui, tá? Eu cubro com água por fora do tubo, né? Até cobrir o que tem dentro aqui do tubo, tá bom? E coloco um termômetro lá na água. Para quê? Para saber a temperatura e quanto tempo vai levar para essa temperatura chegar lá os 5 graus, tá? Eu tenho que fazer uma curva de refrigeração lenta, lembra disso? Então beleza. O que a gente vai precisar? Tá? Eu já falei nomes aí do que a gente vai precisar. Então, centrífuga, palheta, tá? Do que eu já vou falar o porquê que a gente precisa de uma palheta. A gente vai precisar de pipeta, tá? Gente, o que é uma pipeta? Tá? Ela pega pequenos volumes dos líquidos que a gente precisa. Então você vai fazer uma conta, eu não vou ensinar essa conta aqui, certo? Eu vou ensinar essa conta pessoalmente para vocês, por quê? Porque vai surgir dúvida, com certeza, tá? E eu vou ensinar vocês. Vocês vão usar a pipeta para pegar um volume específico de diluidor e colocar lá nas suas amostras. Ah, por quê? Se eu colocar muito diluidor, eu posso causar uma toxicidade e deixar minha amostra muito diluída. Se eu colocar pouco, vai acabar os nutrientes que eu preciso para aquelas células sobreviverem, tá bom? Então por isso que a gente tem que calcular
o quanto a gente põe e o quanto a gente tem que colocar na média, tá? Colocar certinho. Então beleza. Então a gente vai usar pipeta com a ponteira, tá? Essa ponteira, ela vai ter que resfriar junto lá com a minha amostra que está resfriando dentro da geladeira. Ah, dentro do tubo, dentro do becker? Não, tá? Põe na mesma prateleira e deixa ela resfriando junto e junto com as palhetas. Professor, o que é palheta? Pelo amor de Deus. Palheta, gente, é onde vocês vão colocar as células de vocês, tá? Você tem uma amostra e você vai armazenar isso na palheta. Então a palheta ela vai ficar lá armazenada e a gente vai ver como que a gente faz esse processo e como que a gente faz para a palheta não estourar, tá bom? A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, certo? Então vamos lá, gente. Então aqui estão algumas palhetas, tá? Uma imagem aí que demonstra inseminação artificial em bovinos, tá? Os tipos de embalagem de sêmen de bovino, tá bom? Aqui a gente tem algumas palhetas, tem um volume variável essas palhetas, costuma ser ou de 0,25 ou de meio ml, tá bom? E aí nós vamos preencher essas palhetas com a amostra que resfriou. Chegou a 5 graus minha amostra. Eu pego minha pipeta, a ponteira, vou pipetar o volume que é necessário para preencher essas palhetas, certo? E aí eu vou preencher essas palhetas, beleza? E essas palhetas elas terão que ser lacradas, tá? Essa lacração que a gente faz, não é lacração da internet, tá? Essa lacração que a gente faz é para a amostra não sair, certo? A gente lacra essas amostras com álcool polivinílico, tá? Eu vou pôr um exemplo aqui para vocês, tá? São diversas cores, enfim, é uma infinidade de cores desses álcools polivinílicos, mas eles têm a mesma função, tá bom? E aí, gente, o que é importante ressaltar aqui para vocês? Eu preencho toda a minha palheta. A palheta, vou colocar uma foto aqui para vocês de uma palheta, tá? Olha aqui. Então a palheta, ela tem diversas partes, tá? Diversas partezinhas. E a gente vai ter que respeitar. E quando a gente for lacrar essa amostra, tá bom? O que a gente vai precisar fazer? Deixar uma bolha de ar no meio dessa palheta. Porque se eu não deixar essa bolha de ar, o que acontece? Quando eu congelar, vai estourar minha palheta, tá? Porque as células vão parar e vai ter pressão, tá? Quando você congela alguma coisa, tem uma pressão, certo? Então você tem que deixar espaço. Como que eu faço isso? Eu pego minha palheta e chacoalho até a bolha de ar ficar no meio, tá? Chacoalhou, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar no vapor de nitrogênio, que eu vou falar um pouco mais pra frente também, tá bom, gente? Ah, professor, mas tem que fazer todo esse trabalho manual? É obrigatório fazer esse trabalho manual? Gente, não é obrigatório. Algumas centrais de reprodução, elas têm máquinas que fazem isso, né? Que identifica a palheta, invasa esse sêmen, já faz a curva de refrigeração, faz tudo certinho. E é um maquinário muito bom, tá? Caro também. Então se você tiver uma máquina dessa, não precisa fazer tudo isso que eu falei até agora, tá? De diluidor, de resfriar, fazer essa curva, a máquina faz tudo por você e ela invasa milhares por minutos aí, tá bom? Gente, importante que eu falei agora, identificação. Você tem que identificar as palhetas, tá? Por quê? Se eu não tiver uma identificação da palheta, então é o lugar que ela foi feita, tá? Então uma central de reprodução, reprodução flores. Então vai ter lá o símbolo dessa central, o nome do animal, a data e a identificação, tá? Se eu não tiver essas informações, certo? Eu perco minha amostra. Eu começo a perder as amostras e eu não sei onde elas estão. Eu confundo. Ah, esse é do touro tal.
Putz, não é não, é do outro, né? Então vocês vão ver, a gente vai ver junto, que no botijão a gente não põe uma amostra só, a gente põe várias. E a gente mapeia essas amostras, tá? Mas precisa da identificação, tá? É necessário, tá bom? Então, gente, eu falei lá pra vocês, tá? Quando a gente vai envasar lá a palheta, a gente invasa a palheta, tem a amostra lá. Depois que ela tá nos 5 graus, tá? Depois que ela tá lá nos 5 graus, como que eu vou fazer para congelar? Daqui para congelar a menos 196. É um pulo muito alto, né? É uma mudança muito brusca de temperatura. O que a gente faz? A gente deixa no vapor de nitrogênio essas palhetas. Como que eu vou deixar, gente? A gente pode ter uma máquina que faz isso pra gente. E a gente pode pegar uma caixa de isopor, colocar nitrogênio nela, colocar uma coluna de nitrogênio líquido e deixar essas palhetas acima dessa coluna. Como? Eu vou fazer tipo uma grelha, sabe? De churrasqueira, e colocar as palhetas em cima. E deixar lá para essas palhetas ficarem sob vapor de nitrogênio, tá? Nos cães, o protocolo que a gente trabalhou fazia isso por 20 minutos, tá? Para deixar resfriando lá. Depois que resfriou, o que a gente fazia? A gente tirava essas varetinhas, tá? E as palhetas caíam no nitrogênio líquido. Daí congelou, beleza. Passou para 196 graus, tranquilo, tá? Então, gente, falando um pouco do nitrogênio, tá? Nitrogênio líquido, curiosidade, é o 5º elemento mais abundante no universo, tá? Em temperatura ambiente, gente, ele fica em estado gasoso, tá? Então vocês veem naqueles experimentos, veem nos vídeos do YouTube, Instagram, tá? Que o pessoal pega e joga assim para cima, o nitrogênio ele não chega líquido em nenhum lado, tá? Ele evapora antes, tá? Ele fica no estado gasoso. Então por isso que a gente tem que tomar certos cuidados com esse nitrogênio líquido, tá bom? Gente, é tão frio, tá? Fica a menos 196 graus, é muito frio. E é tão frio que ele queima. Então você tem que material de prevenção, tá? Equipamento, EPI, né? Equipamento de proteção individual, luva, óculos, enfim, toda essa proteção. Para quê? Se respingar em você, às vezes pode respingar, ele chega a queimar, tá? Às vezes você não tem um tempo para ele ir evaporando, às vezes pinga em você e queima, tá? Eu já passei por isso, é muito doloroso, muito ruim, tá bom? E aqui, gente, a foto da molécula desse nitrogênio líquido, tá bom? Então vamos lá. Algumas fotos aqui, essa é a cara do nitrogênio líquido e a gente está vendo aí botijões, tá? Recipientes aqui, mas essa foto aqui, primeiramente, é um botijão. Fica armazenado, tá, nesse botijão. Por quê? A gente vai ver como que ele fica armazenado e por que ele fica aí dentro. E como que ele consegue ficar aí dentro sem estragar o botijão, tá bom? Então a gente vai ver isso, certo? Importante ressaltar, gente, nitrogênio líquido não é igual a gelo seco. São coisas diferentes, tá? São moléculas diferentes. Então, gelo seco é dióxido de carbono, Então, gelo seco, gente, é o dióxido de carbono solidificado, tá bom? Fica a menos 78 graus Celsius. Essa é a molécula do gelo seco, tá? Que o pessoal usa em bebida, o pessoal faz mágica com gelo seco, tá? Mas não faz mágica com nitrogênio líquido, certo? Que fica a menos 196 graus. Então são duas coisas completamente diferentes, tá? São moléculas diferentes. Eu não consigo fazer uma criopreservação com gelo seco, tá bom? Então no protocolo é extremamente importante o uso do nitrogênio líquido. Beleza?
Então, beleza. Mas onde eu vou colocar esse nitrogênio líquido, professor? Num botijão. Botijão de gás? Não é um botijão de gás, é um botijão para guardar a amostra, tá? Cada parte desse botijão, ele tem uma estrutura, tá bom? Então vamos acompanhar aqui. Então, lá na letra A, tampa. Letra B, apoio para tampa. Letra C, estrutura em alumínio reforçado. Por que eu preciso ter esse alumínio reforçado? Por conta do que eu vou ter ali dentro. Eu vou ter nitrogênio líquido ali dentro, tá bom? Letra D, pescoço, gente. Ah, professor, que nome estranho. Chama pescoço, tá? O que eu posso fazer? Esse pescoço, ele vai servir para não ficar vazando esse nitrogênio muito assim, tá? Ele funciona como uma trava, tá? Letra E, trava de tampa. Se eu não travar minha tampa do botijão, vai escapar todo o nitrogênio possível dali, tá? F, identificação da caneca em cores. Gente, o que é caneca, né? A gente vai pegar, eu vou mostrar para vocês na aula prática aqui os canecos, tá? A gente vai colocar as amostras dentro dos canecos e os canecos eles ficam submersos no nitrogênio líquido. Não tem sentido nenhum eu baixar meu nível de nitrogênio e minha amostra está aqui. Ela vai esquentar e vou perder essa amostra. Por isso tem que ter esse controle, tá? Tem que repor esse nitrogênio. Mesmo com toda essa estrutura, é necessário reposição. Por quê? Se eu lacrar totalmente meu botijão, não deixar esse nitrogênio sair, ele tem muita pressão, ele explode, tá? Acontece isso, certo? Então, mais pra frente. Sistema para retenção de vácuo, tá? Aí no H ali, isolamento a vácuo e o apoio para as canecas. Gente, importante, eu não posso deixar meu nível de nitrogênio cair, tá? A gente mede esse nível de nitrogênio, tá? Se cair o nível de nitrogênio, se secar, eu perco tudo que eu tenho ali naquele botijão, tá? Então, muito importante o trabalho dos técnicos de laboratório, dos profissionais que trabalham com isso, de sempre estar alerta para esse nível, tá? Duração, capacidade do botijão, tá? Eu tenho botijões enormes, tá? Que cabe muito nitrogênio, né? Medido em litros aí. Então eu tenho que sempre prestar atenção nessa parte, beleza? Então, gente, passando aqui pelas curiosidades, tá? Achei legal essa maneira de atiçar a curiosidade de vocês. Eu não vou falar o resultado do trabalho para vocês, tá? É um trabalho muito legal, feito por uma colega, tá? E a equipe do laboratório lá da USP. Então ela compara a criopreservação, os protocolos de criopreservação, em 1 passo e 2 passos. Lembra do single step e o 2 steps? E como que ela descongela, o que influencia isso no semi-indicão. Tá? Não vou falar o resultado, senão vai perder a graça. Vai atrás, tá? desse trabalho, tem a referência lá no final. Se não quiser ver na referência, joga o título lá no Google e acha esse trabalho. É muito legal, tá? Muito interessante, certo? Achei legal colocar isso para vocês, tá? Esse outro trabalho aqui, tá? Do ano de 2019, tá? 2019-2020. Então, criopreservação do semi-indicão e os dados de 20 anos, tá? Dos últimos 20 anos aí dessa congelação de semi-indicão, tá bom? Gente, então, vamos voltando aqui, tá? Voltando não, a gente iniciou. Passei pra frente, tá? Vamos exercitar o nosso cérebro. Para que eu faço isso? Para vocês justamente entenderem o que eu estou falando, se vocês entenderam ou não, se eu falei muito rápido, se eu falei de uma maneira que não foi fácil a compreensão, me avisa, me fala, entre em contato comigo que a gente explica, tá bom?
Então esses exercícios são a melhor maneira de vocês treinarem, tá? Para a prova, para as questões futuras, enfim. Gente, para os meus alunos, tá? No 7º semestre aí da faculdade Anclivepa, o que a gente vai fazer? Essas questões, tá? Eu falei que valeriam ponto, vão valer. Só que não teria sentido eu passar aqui para vocês essas questões e as respostas. É um treino que eu vou passar aqui para vocês e a gente vai ter o questionário, tá, do Google. Eu vou disponibilizar isso na segunda-feira para vocês, que é o dia da aula de vocês, tá bom? Só que serve como muita base isso aqui, tá? Não foge muito disso. Então, se for inteligente, espertinho, acompanhe até aqui, tá? Ó, blogueiro, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscreva no canal, tá? E ativa o sininho lá, certo? Antes de fazer os exercícios. Então, beleza, gente. Vamos exercitar então. Considere as afirmações e responda, tá? O processo de congelamento seminal pode ser realizado manualmente? O processo de congelamento seminal pode ser realizado de maneira automática? Células criopreservadas devem apresentar motilidade após a descongelação? Né? Então, eu tenho essas 3 afirmações e eu tenho muita coisa aqui, tá? Muita coisa para ler. O que vocês vão fazer? O processo de congelamento seminal pode ser realizado manualmente? Putz, pode. Eu lembro que o professor falou que eu posso pegar, pipetar, tirar o sobrenadante, centrifugar e fazer. Beleza, lembrei. O processo de congelamento seminal pode ser realizado de maneira automática? Pode. Eu posso ter uma máquina que faz tudo isso. Eu não preciso fazer manualmente, tá bom? As células criopreservadas devem apresentar motilidade depois de descongelar. Gente, óbvio, tá? Lembra, qualquer biotécnica que eu fizer que envolva espermatozoide, ele tem que estar vivo no final. Ele não pode morrer. Se morrer, ele não tem sentido você fazer biotécnica reprodutiva, tá bom? Então, tenho tudo isso aqui para ler. Todas as afirmações são corretas. Então lembra do que eu falei. Fica na cabeça de vocês. Pode ser manual, pode ser automático e a célula tem que viver. Então esquece, tá? Ó, as 3 afirmações são incorretas. Se eu souber 2, não é. Tá? As 3 não são. 1 e 3 são verdadeiras e se complementam. Pode ser. Enfim, vocês vão excluindo, tá, gente? Cai assim na prova, cai assim em concurso, em uma infinidade. Tem que saber. Se não lembrar de uma, vai eliminando, tá? A gente vai fazendo isso juntos, certo? Então, se ficou alguma dúvida, não esquece de perguntar. Beleza? Segunda questão. Considere as afirmações e responda. Professor, por que você está passando isso de novo? Porque cai muito assim. Tá? Nitrogênio líquido é utilizado na criopreservação seminal em diversas etapas. Putz, vamos ver. No sêmen do cão que o professor falou, que trabalhou, enfim, usa no vapor, que é o vapor de nitrogênio, e usa para armazenar essa amostra, né, no botijão, dentro do botijão. Então essa é verdadeira. Dióxido de carbono sólido é utilizado na criopreservação seminal. O que é dióxido de carbono sólido? Volta lá no slide. Tem a fotinho lá dele. O que ele é? Gelo seco. Tá? Mas eu lembro que gelo seco não usa para congelar. Tá? Usa nitrogênio. A associação do nitrogênio líquido e o dióxido de carbono sólido é essencial para a criopreservação seminal. Gente, não. O essencial para a minha congelação seminal, o que é? Nitrogênio líquido, tá? Então, somente a afirmação 1 é correta, beleza? Próximo. A criopreservação seminal é realizada sem temperatura controlada. Vocês lembram da palavrinha mágica que eu falei que vai dentro
e que a gente sempre está batendo na tecla: temperatura, tá? Eu uso um termômetro para medir temperatura, lembra sempre disso, tá? Temperatura. Então, eu tenho que ter uma temperatura controlada para ter uma curva de refrigeração, certo? Necessário termômetro para mensurar a curva de resfriamento. Se eu quero acompanhar uma curva de refrigeração lenta, eu preciso de um termômetro, para esses graus irem baixando de acordo com o tempo, ao longo do tempo, tá bom? A criopreservação seminal é uma técnica simples e não acontecem erros comumente. Gente, não é uma técnica simples, tá? É uma técnica muito sensível, né, que a gente faz. Qualquer erro em qualquer etapa, ela vai por água abaixo, tá? Não é simples de fazer. Tem todo um manuseio da amostra, fazer tudo certinho. Qual que seria o correto, o ideal, o melhor do mundo? Você trabalhar dentro de uma câmara fria, tá? Fazer essa curva de resfriamento numa câmara fria e trabalhar lá dentro e depois congelar o sêmen. Não é a nossa realidade, tá? A gente faz a curva de refrigeração numa geladeira, tá? Equipamento do laboratório. A gente faz isso no manual, tá? Então, não é simples, gente. Cada etapa é crucial para chegar no final e quando eu descongelar, a minha célula está viva, tá bom? A criopreservação seminal é realizada somente em cães? Gente, volta lá no começo da aula, tá? Definição de criopreservação, né? Células, organismo, enfim. Mas a seminal, só em cachorro que faz? Não, eu tenho sêmen de equino, sêmen de bovino, sêmen de bubalino, sêmen de ovino, sêmen de cão. Então eu tenho diversos tipos aí de espécies, tá? Que eu posso congelar esse sêmen, tá bom? A criopreservação seminal de maior importância em relação a outras biotécnicas, tá? Gente, não é verdade isso, tá? Cada biotécnica tem sua importância e sua justificativa de ser feita. Então você não pode afirmar que uma biotécnica é muito melhor do que a outra, ou melhor que a outra. Você pode pegar parâmetros e comparar, só que cada biotécnica tem um direcionamento, né? Então, eu não posso pegar um sêmen refrigerado e comparar com um sêmen congelado e falar, por exemplo, que em tantas horas o outro sêmen foi melhor, enfim. Vocês têm que saber que cada biotécnica tem um emprego que você vai utilizar, certo? E nenhuma é mais importante do que a outra, tá? Elas estão na mesma prateleira, certo? Todas são importantes. Então, gente, necessário o termômetro para mensurar essa curva de resfriamento, tá? Curva de refrigeração lenta, temperatura gradativamente baixando, tá bom? Quarta questão, sobre o nitrogênio líquido. Imprescindível para a técnica de criopreservação seminal? Puta, eu lembro que precisa muito do nitrogênio líquido, então essa é a certa, tá bom? Pode ser substituído pelo gelo seco? De maneira nenhuma, não pode, tá? É armazenado adequadamente em caixa de isopor contendo as amostras? Gente, não. Tá? A gente armazena no botijão de nitrogênio e a gente vai ver como a gente armazena isso, tá bom? Vou falar para vocês. Não é utilizada na biotécnica de criopreservação. Gente, é utilizado, tá? Aqui não tem muito o que falar. Eu preciso do nitrogênio líquido, senão não tem sentido eu fazer uma congelação de sêmen, tá? É necessário o nitrogênio líquido. Todas as biotécnicas reprodutivas utilizam nitrogênio líquido. Eu utilizo nitrogênio líquido para fazer uma inseminação artificial com sêmen fresco? Não, e é uma biotécnica, certo? Então não, tá? Então, imprescindível para a técnica de criopreservação seminal, beleza?
Quinta questão. Gente, lembra dessa questão aqui na aula passada? Tempo e temperatura são essenciais para o sucesso da técnica? Sim, tá? Mesma coisa de refrigeração lá, tá? Lembra que a congelação seminal é um passo a mais da refrigeração, então é muito importante. Sexta questão. A criopreservação seminal, chamada de one step e two steps, depende da composição do diluidor. Verdadeiro. Volta no slide, se tiver dúvida. Por quê? De acordo com o crioprotetor, tá bom? Esse one step, esse um passo, de acordo com o diluidor. Ele está tudo juntinho, e two steps de acordo com o crioprotetor, que está numa fração e outro na outra fração, tá bom? Beleza. Sétima questão. O nível de nitrogênio líquido é extremamente importante para a conservação das amostras. Lembra que eu falei para vocês? Se baixar o nível de nitrogênio, sobe a temperatura da minha amostra, perco a amostra. Então é verdade, tá? O nível é muito importante para eu manter essas amostras, para ter esse armazenamento correto, tá bom? Oitava questão, gente. Botijão de nitrogênio é preparado para suportar as amostras e tem um sistema correto de resfriamento. Então ele não fica perdendo lá esse nitrogênio, tá? Então é verdade também, ele precisa de uma estrutura básica para manter esse nitrogênio conservado, guardadinho lá, tá? Lembra disso? Volta na foto que eu mostrei para vocês, daquela que a gente descreveu junto, tá? Beleza. Nona questão. Criopreservação é realizada em diversas áreas da medicina veterinária e medicina humana, não só na reprodução animal. Verdade, gente. Volta na definição do grego que eu falei lá para vocês. Organismo, célula, órgão, enfim. É utilizado em diversas coisas, tá? Então, não é só utilizado em reprodução humana, reprodução animal, não é só utilizada nessas áreas, tá bom? Então, beleza. Décima questão. Então, como na outra aula, tá? Se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se está muito difícil, vocês comentem, vocês tirem dúvida, manda recado para mim que eu respondo, tá? A gente vai respondendo. E espero que a aula tenha sido muito boa, tá? Espero que a aula tenha sido boa para vocês. Eu tô pegando o costume, tá, de falar para vocês através de uma câmera, certo? A primeira aula eu tava mais tímido e agora eu tô já pegando mais o jeito de falar, olhando para a câmera, imaginando vocês aí dentro, certo? Então, gente, como de costume, tá? Depois das questões, referências, tá? Vou passar esse material para vocês. Todo o material que eu usei na aula tem aqui nas referências, tá? Ele tem aqui, certo? Então os trabalhos lá, o protocolo que eu falei, tem tudo isso aqui, tá? Professor, quero ver o trabalho lá que você falou da congelação de sêmen em 1 passo e 2 passos lá, que usa o diluidor, tá aqui, tá bom? Então vocês consultam, certo? Gente, muito obrigado. Uma tartaruga porque tem que ficar de quarentena, tá? Tartaruga já tem a casa embutida, então ela não precisa ir para lugar nenhum. Nossa, uma piada horrível, certo? Corta essa parte. Gente, muito obrigado pela aula. Até a próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tô pegando mais o jeito, pegando mais o ritmo de conversar por vídeo com vocês. Meus alunos, lembrem o que? A gente vai ter questões sobre essa aula que valem nota. Vou deixar disponível para vocês por dias, tá? A gente vai determinar, vou mandar a mensagem para os representantes e a gente vai combinar, tá? Como que serão essas questões, que vai ser no questionário do Google, e a gente vai fazer dessa maneira, tá bom? Gente, importante, fiquem em casa,
por favor, tá? É quarentena, não é férias. É um problema sério que está acontecendo, tá? O coronavírus não é brincadeira nenhuma. Então, se preservem, fiquem em casa, se isolem se for possível, tá? Se não for possível, tomem todos os cuidados, tá bom? Por favor. Gente, espero vocês na próxima aula, próximo vídeo. Dê like no vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado pela aula e tenham um bom dia, tá? Uma boa semana para vocês.